começar orando e aí a gente dá prosseguimento. Tá todo mundo aqui? As irmãs que estavam lá para dentro também? Sim. Então vamos lá. Senhor, muito obrigada por esse tempo que nós temos aqui juntas. Obrigada pela tua palavra, que é tão rica, tão frutífera. Pedimos que nós consigamos cavar um pouquinho mais fundo naquilo que o Senhor nos apresenta no livro de Jonas hoje, Deus. Pedimos por cada irmã que está aqui presente, por aquelas que não puderam vir, que o Senhor esteja com a vida, as demandas, os desafios de cada uma. Pedimos, Senhor, especialmente pela família da Jaqueline e da Raquel, que o Senhor esteja levando o teu consolo para elas neste momento, que é um momento agridoce de alegria pela chegada da Heloísa, mas também tristeza pela despedida do marido da Raquel, pai da Jaque. Consola as nossas irmãs, esteja com elas neste momento, enchendo o coração delas com a tua paz, que excede o entendimento, com o teu consolo. E que em breve elas possam estar novamente conosco, Deus, aqui no grupo e também durante os cultos. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando esse momento que teremos aqui, que possamos aproveitar cada minuto e aprofundar, Senhor, o nosso conhecimento e o nosso amor por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, a gente vai fazer então o segundo trecho do capítulo 1, que é também o capítulo 1 até o final. E aí, antes da gente começar, eu já vou deixar algumas coisas expostas para vocês se organizarem, porque essa é a nossa penúltima reunião do ano. Eu e a Paola conversamos e assim, né? A próxima reunião, então, no terceiro domingo de novembro, se não me engano, é dia 14 ou 16 de novembro. Depois, a gente teria uma reunião dia 18 de dezembro, com 3 pessoas aqui, provavelmente. E eu não seria uma delas, porque essa menina já vai estar fora da barriga. Então, a gente achou melhor a gente colocar uma pausa no nosso estudo até a semana que vem. Aliás, eu errei. Não é até o final do capítulo 1 hoje. Na próxima reunião, a gente termina o capítulo 1. E aí, quando a gente voltar, provavelmente fevereiro, porque a maioria das pessoas está viajando em janeiro ainda, a gente retoma pelo capítulo 2. Então, é isso. Para vocês se organizarem, a gente tem essa reunião hoje e a gente tem mais uma reunião em novembro, daí a gente faz a nossa pausa, todo mundo celebra o Natal, férias e tal, e daí a gente volta em fevereiro com o capítulo 2 de Jonas. Tá bom? Vamos, então, agora ler do 4 ao 11, que foi o trecho que a gente escolheu aqui no nosso esboço geral para estudar hoje. Eu estou lendo da NVI do nosso estudo, tá bom? Do nosso material de apoio. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos." Então, os marinheiros combinaram entre si: "Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós." Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: "Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence?" Ele respondeu: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra." Com isso,
eles ficaram apavorados e perguntaram: "O que foi que você fez?" Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" E aí a gente parou aqui. Ficou com vontade de ir para frente, né? Com essa grande pergunta aqui, mesmo a gente sabendo já o que acontece. Quando a gente começa a estudar, dá vontade de, e agora? O que vai acontecer? Então, vamos lá. A proposta que a gente fez, então, com esse trecho é que a gente analisasse especialmente os resultados da desobediência de Jonas para os marinheiros. E aí nós vamos começar... Peraí, que eu não sei se está ligado. Ixi. A luz está acesa. Deixa eu ver. É para esse que aponta? É. Porque não está nem piscando ali o projetor. Então, enquanto elas resolvem lá, a gente vai passar para as perguntas gerais, que são aquelas perguntas que a gente faz antes de começar a interpretação do texto. Então, vamos lá. A primeira delas é: o texto contém palavras, frases ou ideias repetidas? Sim. A gente vai passar bem brevemente por essas perguntas para a gente poder passar para aquilo que importa. Opa, tá no PPT ou tá no PDF? Aí, aqui. Foi, funcionou. Aí, agora tá funcionando. Não sei o que vocês fizeram aí, uma oração forte, mas agora tá funcionando. Obrigada. Então, vamos lá. O texto contém palavras, frases ou ideias repetidas? Aí, aqui, irmãs, mais uma vez lembrando, o meu vai estar diferente do de vocês. Eu usei uma versão, vocês usaram outras. Eu percebi algumas coisas, vocês perceberam outras. Eu coloquei as minhas respostas aqui para a gente ter uma baliza. Não é para estar idêntico. Então, não achem que se não tiver exatamente aqui, o de vocês está errado, ok? Então, vamos lá. As palavras que eu coloquei repetida. Mar, versículo 4, 5, 9 e 11. Próprio Deus. E aí aqui eu tomei uma licença poética, porque no 5 ele fala assim: cada um clamava ao seu próprio Deus. E depois no 6 ele fala: o seu Deus. Levante-se e clame ao seu Deus. Como é a mesma coisa praticamente, próprio Deus e seu Deus, então eu deixei como se fosse a mesma ideia repetida, a mesma frase repetida. E por último, responsável, versículos 7, 8 e 10. Então a gente tem quem era o responsável por essa desgraça, o responsável por essa calamidade, e depois, no 10, da outra versão que eu estava estudando, que também tinha responsável, não está aqui na NVI. Eu estava usando se não me engano, a ACF, a Corrigida Fiel. Não sei se alguém tem outras palavras que eu não coloquei aí. Alguém tem? Além dessas 3? Você? Você tem no 8, no 10 e no 11.
você no 8, 10 e 11. Isso. Pela NVI? Não, é pela... Essa aqui do isso, do NVI. nosso material. Isso, NVI. Então, de onde você vem, o que você fez, 8, 10 e 11. E o que devemos fazer com você. Isso. Então, temos Eu achei também a palavra sorte, no versículo 7, aparece 3 vezes. Lançaram sortes, vamos lançar sortes, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Muito bem. 3 vezes. Terra? Qual é a sua terra? E a terra. Muito bem. Legal. Então, acrescentem aí essas palavrinhas, quem não acrescentou. Em seguida, nós temos a pergunta. Ele menciona... Eu tinha colocado aqui também, acho que eu fui mais... Eu coloquei Senhor 3 vezes, né? Deus com letra minúscula apareceu 2 vezes, mas eu percebi, você falando agora, que eu fiz um caminho diferente, né? Por quê? Eu fui para as palavras e você foi para a ação. É isso? Você não, foi termo mesmo. Não tá. foi por ação. Foi o que eu percebi, então que me chamou a atenção. Tá vendo como é importante a gente ter esse momento de compartilhar? Porque teve várias... Você é a palavra tão comum que eu nem parei para perceber. Sorte é uma palavra muito forte, né? Nesse texto. Então, foi você, sorte ou sortes. Qual outra? Senhor. Deus, com minúscula. Vamos anotar. Pode. Por um exemplo, eu coloquei clamava, mas assim, no 5 tá, clamava, né? Cada um clamava. Uhum. E no 6 tá, levanta-se e clame. Pode ser a mesma coisa? Sim, clamava? Sim, pode. Então, também tem o dormir, né? Que no 5 tá, dormia, e no 6, dormindo. Uhum. Então, temos você, Senhor, Deus com minúscula, marinheiro, sorte, clamar, dormir, terra. O próprio Jonas 3 vezes, porque eu estava observando, né? No livro todo, Deus aparece 34 vezes, acho, né? 36, tá aqui no caderno. E Jonas aparece apenas 14. É legal a gente fazer essas contas, faz bastante diferença. Por exemplo, no livro de Jonas, fica algo normal. Aparece bastante Senhor e um pouco ali do personagem principal. No livro de Esther, não aparece nenhuma referência a Deus. Nenhuma. E isso faz muita diferença se você vai estudar, né? Então, a gente tem todos esses termos. Aí, o que eu sugiro para vocês como estratégia? Depois que vocês terminam o estudo geral, quais são as palavras principais que te ajudaram na hora da interpretação? Porque, por exemplo, a palavra você é uma palavra importante, mas na interpretação, talvez, não é porque é uma palavra banal, mas talvez ela não faça muito diferença. Agora, por exemplo, a palavra sorte. Tudo bem, aparece uma vez num versículo só, 3 vezes, só que ela faz muita diferença para a nossa compreensão do resto, né? Então, a gente também tem esse discernimento do peso da palavra e não só da repetição da palavra, né? Mas é muito importante a gente ter tudo isso anotado. Então, vamos prosseguir. O texto menciona atributos de Deus, coisas que sejam verdade a respeito dele. E aqui a minha resposta foi objetiva. Eu deixei para os atributos de Deus que o texto nos leva a entender
para a parte da interpretação. Aqui eu quis colocar aquilo que ele fala com todas as palavras, afirmações sobre quem é Deus. E aí a gente tem no versículo 9. O Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ponto. Então, de forma objetiva, de forma corrida, o texto afirma isso sobre Deus. Não quer dizer que o texto nos ensine só isso sobre Deus. A gente vai ver isso mais na parte da interpretação. Mas que ele afirma sobre Deus é especialmente isso. Quando Jonas responde que ele serve ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então, é isso aí. Oi. Pode ser considerado também como um atributo de Deus? Então, eu vou Talvez falar ele sobre tem isso. nesse- Então, eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, na parte da interpretação, porque aqui é uma consideração que o mestre do navio faz. Talvez ele tenha piedade. Ele não está falando assim, Deus é piedoso, apesar de que a gente saiba disso, entendeu? Por exemplo, quando Jonas fala que ele serve o Deus que é Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra, é categórico. Não é algo que ele considera que pode acontecer ou que Deus pode fazer por causa da ação de alguém. Porque o mestre do navio fala assim, clame ao seu Deus. Quem sabe ele tem piedade da gente? Considerando uma possibilidade. Agora, uma afirmação categórica, a gente só tem no versículo 9. Mas, como eu disse, não quer dizer que a gente não conheça outros atributos de Deus por causa do texto, porque não tem outras afirmações categóricas, mas a gente vai deixar isso para a parte da interpretação. Eu deixei aqui respostas bem objetivas. Se ele menciona atributos de Deus de forma bem objetiva, é essa a menção que ele faz no versículo 9. Eu vou falar nós, mas fui eu. Nós tivemos a seguinte dúvida. No caso, o atributo seria, eu pus aqui, criador, né? Ou soberania? Pode ser as duas coisas, conforme a gente vai ver na interpretação, na parte da interpretação. Aqui é Criador, que fez o mar e a terra, e Deus dos céus, com aquela impressão do domínio sobre tudo. Então, dá a entender essas duas coisas, mas de uma forma assim, bem na cara, Criador. É que a gente infere, certo? Ele cria, ele domina sobre o que ele cria, Por né? isso é soberano, né? E Senhor, exatamente. Então, tem essas duas coisas. É porque, assim, aqui eu fiz questão de deixar as aspas. Eu não estou interpretando. Vocês percebem? Eu não estou interpretando nada aqui. Eu só coloquei afirmação categórica sobre atributo. Uma menção de um atributo é esse. Eu deixei essa resposta bem objetiva, para que a gente guarde essa parte da interpretação para as próximas partes, quando a gente chegar lá. Aí, as próximas perguntas, eu deixei nessa cor mais clara, porque eu não tive resposta, assim. Por exemplo, o texto faz argumento sério? Não. Há alguma palavra que você não entendeu? Eu não tive. Eu entendi as palavras. E aqui há uma coisa importante. Aqui eu coloquei palavras, não conceitos. Por exemplo, o conceito de lançar sortes. Eu não deixei aqui, eu deixei mais para frente, porque eu entendo o que é lançar sorte. Eu não precisei pesquisar. Mas talvez alguém lendo tenha tido alguma palavra que não entendeu. Aí vocês têm anotado aí no caderno de vocês. Palavras de transição. Então, a gente tem várias palavras de transição. Eu não deixei marcado aqui também, porque cada uma fez. Então, no seu próprio. Então, se a gente for lá, a gente vai ler palavras de transição. Ela fala aqui, para a gente fazer uma flecha, né? Eu não ia colocar aqui para vocês verem, né? Mas então, no versículo 7, né, se referindo depois que o capitão fala com Jonas, então, aí no 8, por isso,
depois que eles tiraram sorte, caiu sobre Jonas, por isso, no versículo 8. E aí, no 10, com isso, com a resposta de Jonas, de que ele adorava o Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra, com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: se você usou outra versão, a sua marcação vai estar diferente do que essa aqui, porque cada versão vai ter uma construção diferente da frase. Por isso também que eu não coloquei aqui essa parte. Alguma ideia confusa? Não tem nenhuma ideia confusa aqui no texto. Fica tudo bem contado. Talvez, como eu, por exemplo, eu fiquei com 2 questões que eu precisei pesquisar, que foi uma que aparece em uma das referências que a gente vai ver, e essa questão do lançar sortes, que eu quis pesquisar mais, porque não é uma ideia confusa aqui. É super claro na narrativa, você entende o que eles querem dizer. Mas, para mim, ficou tipo, o que isso significava? E aí fui para as referências, tal, como a gente vai ver mais para frente. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui nessas perguntas gerais? Beleza, então vamos seguir. Aí a gente vai para a parte da interpretação. Você quer falar alguma coisa? Não? A gente vai para a parte da interpretação e referências cruzadas. Cada uma de nós usou uma Bíblia para fazer essas referências cruzadas. Eu usei 2. A Bíblia de Estudo do Matthew Henry, que tem uns comentários em resumo do comentário maior dele, e a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Dependendo da Bíblia que vocês usaram, tipo Genebra, Shed, não sei qual que cada um usou, vai poder aparecer outras referências. Então, isso aqui não é, tipo, tudo que pode ter. É só aquilo do material que eu achei. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês acham relevante de acrescentar aqui, conforme a gente for vendo, levantem a mão e a gente acrescenta. Eu também não fiz de forma exaustiva. Eu tirei algumas que estavam nas minhas bíblias de comentário, porque eu não consegui traçar exatamente o que o comentarista queria dizer com aquela referência cruzada. Então, vamos lá. No versículo 4. Nossa, ficou horrível de ler aqui. Eu deixei marcado, então, com cor, o termo e qual é a referência cruzada para aquele termo. Então, por exemplo, no versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E continua. E a gente tem a referência de Salmo 107, 25 e Salmo 48, 7. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. E depois, a outra referência, tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. E aí foi o termo que eu quis pesquisar mais. O que é naus de Tarsis? E aí eu fui mais para frente, deixei isso aí com asterisco, como quase não dá para ler, mas está sublinhado e com asterisco. O que essa referência quer dizer? É muita coincidência, né, para estar na referência cruzada e ser naus de Tarsis. Então a gente vai ver mais para frente. Então, não sei se alguém tem alguma referência além dessa. Você pode ler para a gente? Vendavais que cumpre o que ele determina. Salmo 148, 8. Então, são todos textos que deixam claro o controle absoluto de Deus sobre os elementos da natureza. O protagonismo de Deus naquela tempestade que ele mandou sobre aquela embarcação em que Jonas estava. 5. Aí a gente tem o termo clamava, que aí a irmã falou, então, inclusive, do outro versículo mais para frente, que fala clamar, e atiraram as cargas ao mar. Aqui eu resumi, tinha mais referências do que essas aqui, que estão aqui, no caso, no primeiro slide, depois eu posso mandar para vocês, mas ele dá exemplos, por exemplo, na parte marrom, de outras situações. Então, tem aquele naufrágio de Paulo, que eles lançavam ao mar as cargas, e depois, de novo, o mesmo capítulo, alguns versículos mais para frente. E ali a continuação do salmo que foi cruzado no versículo anterior, o Salmo 107. Então, no versículo 4, ele
relacionou com o versículo 25 do Salmo, e no versículo 5 ele relacionou com o versículo 28. E esse Salmo 107 é muito interessante quando você lê ele inteiro, de todas essas relações que ele fez com essa primeira parte do capítulo 1. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Alguém achou alguma outra referência? Beleza, então eu vou continuar. O 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo, levante-se e clame ao seu Deus. Então, aqui também a gente pode colocar relacionado o clame com esse clamava aqui que a gente tem, né? Aí a gente tem a referência de Joel. Talvez ele, Deus, volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor. Então, a relação que ele coloca entre esse levante-se e clame ao seu Deus é a mesma dessa de Joel, no sentido do arrependimento. Para que ele se levante e clame a Deus e Deus volte atrás na tempestade, por exemplo, né? Versículo 7. Tirar sortes. Aqui eu gastei mais tempo com todas as referências que ele colocou. E tem muitas. Não são só essas 3 que eu coloquei. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente essa questão do tirar sortes. Aí eu coloquei um exemplo de Juízes 20, que é uma referência cruzada, e aí, em vez de falar tirar sortes, eles falaram que separaram por sorteio. E é a mesma ideia. Então, mas é isso que faremos agora contra Gibeá, separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel. E aí continua a história de Juízes, desse capítulo quase final de Juízes. Aí tem o clássico provérbio: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. E aí a gente tem em Atos, depois que Jesus morreu, ressuscitou e tal, e aí eles precisam escolher alguém para ficar no lugar de Judas. E eles têm toda uma questão lá no fim do capítulo 1, e fala no final que então eles tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então a gente tem várias referências e essas 3 são algumas delas. Naquela lista geral eu deixei mais. Então tá vendo, ó? Tem Josué, tem aquele de Juízes, 1 Samuel, no capítulo 10 e no capítulo 14, que são situações, por exemplo, quando Saul faz aquele juramento imprudente, que ninguém deveria comer, e Jonas não ouve que ele faz esse juramento e come. Vocês lembram dessa história? Então tá aqui porque eles tiram sorte entre Saul e Jonatas para saber qual deles que comeu. E aí todos os outros que a gente já leu. Aí seguindo, 8. Diga-nos. Aí aqui a gente também tem várias referências em que as pessoas foram chamadas a dizer a verdade, assim como Jonas. Então, em Josué 7:19 e em 1 Samuel 14:43, que é a mesma situação da referência do versículo anterior, de Jonatas e Saul. No 9, nós temos 3 referências diferentes. Então, adorador do Senhor. Atos 17:24, a gente lê: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Depois, o Deus dos céus, essa expressão Deus dos céus aparece de novo em Apocalipse 11:13. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. E a expressão que fez o mar e a terra, nos Salmos 147:6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Gente, eu estou colocando aqui bem rapidamente para a gente não perder muito tempo nessa questão, mas se vocês tiverem que acrescentar alguma coisa que não tiver aqui, que for relevante, dúvida, me interrompam, tá bom? Aí no versículo 10,
a ideia de fugir da presença do Senhor, né? E daí a gente tem a referência de Gênesis 4:16, que diz que Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. E depois, aquele famoso Salmo 139, que diz que não tem como a gente fugir da presença do Senhor. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Na casa de vocês, aí no 11 não tinha referência cruzada nenhuma nas Bíblias de estudo que eu usei. Vocês acharam alguma referência para o versículo 11? Não? Então, estamos todas kits. Ok. Oi. Achou? Qual que é? 1 Samuel 6, 2, 3. 6, 2, e qual Os que é? filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Que faremos nós? É a mesma pergunta. O que devemos fazer com você? Só que em vez de você, com a arca. Faremos nós. E eles perguntam isso. Lê de novo, por favor. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazendo legal. saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Legal. Ó, prestem atenção aqui. Num primeiro momento, parece que não tem nada a ver, certo? Essa referência com o texto de Jonas. Mas os filisteus eram ímpios. Os marinheiros eram ímpios. O que estava entre os filisteus que não devia estar? A arca. O que estava entre os marinheiros que não devia estar? Jonas. Aí eles estão sofrendo por causa do pecado do povo de Deus, certo? Tanto os filisteus quanto os marinheiros. O que eles fazem? Eles devolvem a responsabilidade. O que a gente vai fazer? Né? Eles não tentam ser criativos. Eles perguntam para Jonas o que eles devem fazer e perguntam para os próprios adivinhos, tentando descobrir o que eles vão fazer. Aí, na história de 1 Samuel, depois eles vão pedir para os israelitas tirarem a arca de lá, porque eles estão morrendo. Muito legal essa referência, hein? Vou acrescentar. Não seria também? Não apareceu em nenhuma. Não apareceu. Acho que essa dúvida da Sara seria legal a gente comentar a respeito de como usar as referências cruzadas, que às vezes a gente acaba lembrando de outras coisas que não estão. E aí como usar, que surgiu essa dúvida dentro do grupo, né? Por exemplo, vocês vão ver mais para frente nos meus comentários, quando eu fui fazer a parte das outras perguntas, conforme você vai explorando, e foi uma experiência super legal, porque eu achei as referências cruzadas muito ricas desse trecho, 4 a 11. E conforme você vai estudando a Bíblia, conforme você vai ganhando familiaridade com os textos bíblicos, vai ser cada vez mais fácil que isso aconteça. Que venha à sua mente textos que às vezes você não vai achar entre os comentários. Não quer dizer que está certo e nem que está errado. Às vezes não é uma inferência tão direta, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, Jesus também dormiu no barco quando estava a tempestade, vocês lembram? Só que aqui, em nada, o comportamento de Jonas se assemelha com o comportamento de Cristo dormindo no barco. Jonas provavelmente estava extremamente deprimido, aquele estado de depressão que você só sabe dormir, e por isso estava charfundado lá no porão do navio. Jesus dormia porque ele era senhor daquela tempestade. Era só ele, às vezes, no sonho, mandar o mar se acalmar, e ele se acalmava, certo? E nessa questão do se acalmar, eu não relacionaria nessa linha de interpretação com a história de Jesus, por exemplo, acalmando o mar. Porque Jesus acalma o mar em total obediência ao Pai, como filho encarnado. Jonas, ele manda ele mesmo ser jogado para o mar, tentando
acalmar o mar. Então, na minha linha de interpretação, conforme eu fui avançando, eu não consegui encarar no mesmo paralelo que a gente faria, por exemplo, que Jesus faz no Novo Testamento, de tipo, Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, Jesus ficou 3 dias na terra, né? Então, essa seria a minha resposta. Por isso, eu acho que quando a gente lembra de textos que a gente não acha em nenhum dos comentários de referência cruzada, talvez seja deixar para o próximo passo da interpretação. Porque às vezes você vai perceber que não encaixa mais ou que faz todo sentido. Eu respondi sua pergunta? Respondi? Tá, beleza. Então, vamos lá. Parafrasei. E aí, a gente vai ter várias versões diferentes entre nós. Cada uma de nós fez a sua própria paráfrase. Lembrem, paráfrase é você escrever o texto com as suas próprias palavras. E aí, o que eu coloquei foi: Deus provoca uma grande tempestade durante a fuga de Jonas até Tarsis. O navio em que ele se encontra está a ponto de naufragar. Os marinheiros começam a clamar cada um ao seu Deus e a aliviar o peso do navio jogando as cargas ao mar. Jonas, no entanto, estava dormindo no porão do navio como se nada estivesse acontecendo. O mestre do navio o acorda, perguntando como ele pode estar dormindo em uma situação como aquela, e pede que ele também comece a clamar ao seu próprio Deus. Os homens decidem descobrir quem havia causado aquela desgraça e sorteiam entre si. O resultado aponta para Jonas. Ele é questionado sobre o que fez para causar esse mal, qual a sua profissão, origem e povo. Jonas responde dizendo que é hebreu e que teme ao Deus Criador, causando grande temor entre todos os envolvidos, porque eles sabiam que Jonas estava fugindo de Deus conforme havia lhes contado. Com a tempestade cada vez pior, os marinheiros perguntam a Jonas o que devem fazer com ele para que o mar se acalme. Então, essa é a minha versão do 4 ao 11. Cada uma de vocês vai ter uma diferença, uma diferente. Vamos lá. Aqui eu deixei as duas expressões que eu havia marcado pelas referências cruzadas. E aí eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Quando a gente lê naquele salmo da referência do versículo 4, naus de Tarsis, que Deus manda um vento do Oriente para acabar com as naus de Tarsis, eu achei essa expressão muito incomum. E eu descobri pela pesquisa da Wikipedia, aquele super comentário bíblico, Wikipedia, que em inglês, na verdade, inclusive na NVI em inglês, eles traduzem como navios mercantes, aquele salmo. Por quê? Com o tempo, os navios da região de Tarsis ficaram conhecidos como um tipo de navio. Não quer dizer que esse era o tipo de navio que Jonas necessariamente estava, mas é interessante que a gente saiba. Então, são navios maiores, preparados para navegar no mar. Por exemplo, os navios do rei Salomão chamavam naus de Tarsis. E se vocês forem pesquisar essa expressão, vocês vão ver que elas aparecem. Que o rei tal mandou construir naus de Tarsis, navios de Tarsis. Então, é como se fosse uma categoria de navio. E navios destinados a longas viagens, que, querendo ou não, era o que Jonas estava fazendo. Então, está aí essa curiosidade daquela referência cruzada. E aí, a outra questão que eu acho legal a gente passar um tempinho aqui. Vocês se importam se eu sentar? Então, eu vou sentar. E aí, a gente... Não, pode deixar, obrigada. E aí, a gente tem essa questão do lançar ou tirar sortes. Tem várias referências cruzadas possíveis. E ali está uma lista gigante, no parênteses ali, da Bíblia de Estudo da Fé Reformada. É um comentário que eles têm, inclusive, sobre essa questão de lançar sortes. Então, lançar sortes era uma forma comum de adivinhação no mundo antigo. Um recurso empregado para se descobrir a vontade dos deuses. Esse método de discernir a vontade do Deus verdadeiro não era proibido no Israel antigo, porque o Senhor governa até mesmo sobre as sortes, como a gente leu ali em Provérbios 16.
E um comentário da Bíblia de estudo do Matthew Henry fala que Jonas ele era um estrangeiro. Ninguém conhecia Jonas ali no barco. Então, eles não poderiam fazer alguma... achar qualquer coisa sobre ele, porque eles não sabiam quem era aquele homem. E nenhum dos marinheiros tinha como acusá-lo. Porque vocês imaginem a situação, né? Todos os marinheiros ali se conheciam e estava aquele cara estranho ali no barco. Eles falam entre si, vocês fizeram alguma coisa antes de subir no barco? Sobra para quem? Para o estrangeiro. Mas eles não podiam acusá-lo de nada. Então, eles deveriam extrair uma confissão, julgando com o que saísse da sua boca. E eles apelaram para isso ao juízo divino. Esse é o comentário do Matthew Henry. Que é, então, a ideia do lançar sortes. Já que a gente não tem aqui como fazer isso, a gente vai apelar para Deus por meio da forma lá, como eles sorteavam. A gente não sabe como que era que eles faziam isso. Se era com um gravetinho mais curto, enfim, qualquer um método. Daí eu fiquei com aquela questão assim, tá bom, aqui no comentário da Bíblia da Fé Reformada fala que não era proibido no Israel antigo. Inclusive, a gente vê várias situações conforme as referências cruzadas daquele capítulo. E eu achei muito rico, muito importante que a gente tivesse aquelas referências para ver quantas vezes, especialmente no estabelecimento de Israel como nação ali no território, eles usaram desse método. Por exemplo, para dividir o território, foi lançado sorte. Para saber, às vezes, numa situação, quem era o culpado, Jonatas e Saul, lançaram sorte. Então, e você nunca vê Deus punindo o povo ou as pessoas envolvidas por fazerem esse tipo de coisa. É um passa batido, tipo, beber um copo de água, tirou sorte. Tipo assim, a mesma neutralidade, vamos dizer assim. Aí eu fiquei pensando, mas e hoje em dia? Porque parece uma coisa meio mística, né? A gente tirar sorte. Até comentei com o Guilherme e tal. Aí, graças a Deus, a gente tem a referência de Atos. Vamos lá para Atos? Atos 1. Não é Atos 1. É Atos 1, tá certo. Então, finzinho de Atos, a partir do versículo 20. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que ocupe outro o seu lugar. Eles estão se referindo aqui a Judas Iscariotes. Então, Judas se suicida e fica faltando uma pessoa para ocupar o lugar dele depois que Jesus assunto aos céus. Atos 1, a partir do versículo 20. Aí, eles estão conversando entre si e Pedro continua. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido, para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E aqui a gente percebe, então, que essa não é uma prática condenada também no Novo Testamento. Senão, jamais os apóstolos teriam usado dela para a indicação de qual deveria ser o homem a assumir o lugar de Judas. Mas, aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Não é uma prática leviana. Não é algo que é feito como magia, como uma mandinga para adivinhar quem que é que Deus quer. Nem entre os ímpios. Por exemplo, em Jonas, a gente vê que eles clamam cada um ao seu Deus, eles jogam a carga ao mar, acordam Jonas, falam para Jonas clamar ao próprio Deus, e
então eles jogam a sorte. É tipo, a última, nada funcionou, vamos tentar isso. E aqui, entre os apóstolos, a gente também percebe que não é algo feito assim logo de cara. A gente não sabe o que fazer, não quer gastar muito tempo, faz um sorteio aí. Não. Primeiro, eles reconhecem, no versículo 20, eles reconhecem o posto vago, a necessidade, certo? Depois, eles elegem características. Quais são os critérios que essa pessoa tem que estar preenchendo para fazer parte desse esquema? Então, escolhemos um homem, tem que ser um homem, ele tem que ter estado com a gente durante o tempo em que Jesus viveu, desde o começo do ministério até o final. Então, desde que ele foi batizado por João até ele ser assunto. E depois, eles falam... aí, pronto, tem que ter essas características. Ok, elegeram essas características. Aí, eles indicam 2 nomes. Que cumprem essa função, tem José e tem Matias. Aí, eles fazem o quê? Eles oram. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido. E só então eles tiram sorte. Então, não é algo que eles fazem de forma imprudente, leviana, de forma mística, num sentido ruim. É algo sério, é um recurso que, inclusive, poderia ser utilizado hoje conforme a necessidade. É porque a gente não tem situações como essas aqui hoje em dia para... por exemplo, eu não consigo pensar em nenhuma, mas pode ser que surja, e aí não há erro nenhum em a gente fazer um sorteio para descobrir, por exemplo, tem 2 pessoas que estão se candidatando para a liderança de um ministério. Não é apostolado, é outra coisa. Apostolado nem existe mais, mas... Vamos supor, todo mundo concorda que essas 2 pessoas são muito... A gente vai fazer eleição? A gente pode fazer um sorteio. E não é porque chama sorteio que a gente está pecando. Igual as pessoas têm essa ideia de jogos de azar. Não é a mesma coisa. Ficou bem claro essa questão? Então, a gente não precisa ficar com o pé atrás quando a gente lê sobre o lançar sortes, sobre o sorteio, em diferentes histórias, como a gente tem nas referências ali. O método não é importante. Sim, vocês lembram que no colete sacerdotal tinha 2 pedrinhas? O Turim e o Umim, eu não lembro o nome. Como? Urim e Tumim, isso. É porque a gente não tem informação suficiente para falar que é a mesma coisa, mas é a mesma ideia. Que eles também usavam essas 2 pedrinhas para decidir questões, querendo saber a vontade de Deus. Eu acho muito bom que a gente tenha essas informações em mente, porque, assim, a gente não faz ideia como é complexo o mundo. A gente, às vezes, tem a impressão que todo crente viveu ou vive como a gente vive. Gente, épocas diferentes, culturas diferentes, situações diferentes, que a gente nunca precisou pensar na possibilidade de tirar sortes. Não quer dizer que porque é estranho a nós que é pecado. Então, o fato de nós acharmos algo esquisito, porque a gente não faz, a gente não tira a sorte. Não é um costume que a gente tem na igreja ocidental. Não sei, é oriental. Mas, assim, não é porque a gente não tem familiaridade com uma coisa que a gente vai falar, esquisito, então deve ser pecado. Não, vamos ver na Bíblia. E aqui fica muito claro que era uma prática comum naquela época e que não é condenada, inclusive, hoje em dia. Se chegar alguma situação que a gente precisar usar desse recurso, ele não é tirado das nossas mãos por Deus, não é proibido. Ok? Encafifada.
fala comigo, vou colocar o dedinho onde eu abrir o olho, vai estar. Eu falei, eu preciso ter argumentos para responder isso. E aí, acho que, não sei, eu também usei as 2 Bíblias que você usou, as mesmas, os mesmos comentários. Eu não sei se foi do Joel Bica, do Matthew Henry. Ele fala assim, isso é para mostrar que até quando vai tirar a sorte, foi a soberania de Deus. Sim. Deus, ele estava escolhendo através daquele método. Não foi porque caiu ali ao acaso, né? Então, aí eu me conformei e falei, não, agora eu entendi. Sim, mas foi muito importante que você trouxe essa questão de quando a gente abre a Bíblia a esmo, onde cai o dedo é o que Deus quer falar comigo. Não é isso, o tirar sorte, não é isso. Inclusive, a gente estuda isso no livro. Eu não sei se vocês lembram. Que ela fala sobre eu acho que é a estratégia da bola 8, não é? Que é como a bola 8 que você chacoalha e fala o que é, que a gente não tem isso aqui no Brasil, mas é comum nos Estados Unidos. A gente não chacoalha a Bíblia onde ela cair, é o que Deus está querendo falar comigo. Não é essa a ideia do tirar sorte. Por isso que eu fiz questão da gente ler o trecho de Atos para mostrar como é feito com reverência e temor diante de Deus e não como uma coisa assim que eu faço porque eu não sei fazer melhor, entendeu? Porque quando a gente trata a Bíblia dessa forma, a gente não está tratando a Bíblia com reverência. Ninguém pega uma carta que chegou até a pessoa e fala assim, vou aqui ler o 3º parágrafo, é o que essa carta quer dizer para mim. Então, por que a gente vai fazer isso com o texto bíblico? Né? Pode falar, Stephanie. Talvez esse método era utilizado exatamente porque eles não tinham a Bíblia, né? Não sei, porque são situações muito específicas. Tipo assim, o texto bíblico não ia falar assim, escolhe José e não escolhe Matias. Ou, por exemplo, na situação de Jonas, foi Jonas que pecou, né? Especialmente no Novo Testamento, que a gente teria todo a Torá ali reunida e tal, mas não são situações muito particulares, sabe? Que a gente pode ter a sabedoria. O texto bíblico apontaria provavelmente para eles tirarem sorte pela sabedoria bíblica, Sim. né? De uma situação específica que a gente não sabe exatamente o que fazer. Por exemplo, talvez a gente não consiga pensar em situações dentro da vida da igreja que a gente precisaria dessa. Mas não que não existam, tá? Que fiquem bem claro. É porque eu agora não estou inspirada com criatividade para pensar numa situação. Vamos deixar com um exemplo de Atos. Mas, às vezes, na sua vida cotidiana, você não sabe o que fazer, você, com reverência, buscou sabedoria em conselhos, buscou sabedoria na palavra de Deus, tudo que você imaginar, em oração, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Me dá paz em relação a algo. E aí você se lembra dessa questão de tirar sorte. Se você está em paz com Deus em relação a isso, não é pecado você fazer um sorteio para saber o que você deveria fazer. Ficou mais claro? Eu acho que é essa a questão. Então, vamos seguindo. Então, aí, a gente chega na picanha do estudo, que é a parte da aplicação. Como este texto deve me transformar. E aqui eu vou gastar 10, 15 minutinhos, Deus me ajude, para a gente voltar para a questão dos atributos de Deus, porque a gente vai responder 3 perguntinhas. Essa pergunta principal, como esse texto deve me transformar, a gente não responde ela direto, pelo que a gente achar da nossa cabeça. Primeiro, a gente busca refletir o que essa passagem me ensina sobre Deus. E aí, aqui a gente vai ver outros atributos, além daquele do versículo que Jonas afirma que ele serve ao Deus dos céus, Criador da terra e do mar. Outros aspectos do caráter de Deus que a gente consegue entender, mesmo que eles não estejam lá. Deus é fiel, a gente percebe que Deus é fiel pela história. Como esse aspecto do caráter de Deus transforma a minha visão do eu. E o que devo fazer em resposta a isso. E aí o esquema que a gente faz essas 3 respostas é visão de Deus, visão do eu e reação. Que foi como a gente fez no mês passado. Mais uma vez, aqui, cada uma de nós vai ter sido conduzida pelo estudo, pelas referências, pelos comentários, a possíveis respostas
diferentes. O importante é que o cerne não esteja diferente, que a gente não esteja se contradizendo. Mas podem ter coisas que eu não percebi, que eu não vi ali, que vocês viram, e aí vocês vão acrescentando. Então, eu vou passar uma a uma. Depois que eu terminar, aí eu abro para vocês colocarem o que vocês tiverem pensado. Ai, obrigada. O que vocês tiverem pensado e que eu não tenha acrescentado. Por exemplo, eu coloquei que Deus é onipresente. No meu comentário, pode ter vocês também colocado Deus onipresente e alguma aplicação que eu não pensei. Aí me ajudem complementando. Mas esperem eu terminar de falar todos os atributos que eu achei para adicionar os que vocês podem ter achado e eu não achei, tá? Só para a gente não ficar fazendo um ping-pong muito grande. Então, vamos lá. O primeiro atributo que eu percebi é a visão de Deus. Então, o que esse texto me fala sobre Deus? Versículo 4. Deus é onipresente. Então, pelo versículo 4... Quando a gente vai para o 3, aí vamos voltar um pouquinho aqui, o Jonas foge e ele fala assim, no finzinho do 3, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aí qual que é a próxima palavra? O Senhor, no versículo 4, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então, a primeira coisa que a gente vê, na minha visão da interpretação, é que Deus está em todos os lugares. Jonas pode ter tentado fugir da presença de Deus, mas ele não consegue. Porque não importa se ele está em terra firme, se ele está no mar, se ele está no céu, se ele está debaixo da água, lá está o Senhor. Então, a visão de Deus. Deus é onipresente. A visão do eu. Porque Deus é onipresente, eu percebo que eu não sou onipresente, em primeiro lugar, e que eu não posso fugir da presença de um Deus que está em todos os lugares. Então, eu não posso fugir da presença de Deus, por mais distante que vá, seja em corpo ou em alma. Não só Jonas estava fugindo da presença de Deus fisicamente, fugindo do território do povo de Israel, fugindo do templo, mas no coração ele queria fugir de Deus também. Por mais que eu tente fazer isso, eu também não vou conseguir. Sabendo dessas coisas, a minha reação é: Jonas se recusa a obedecer e acha que pode fugir da presença de Deus, se afastando do templo e do povo de Israel. Eu posso me rebelar contra o Senhor e buscar me afastar dele e do seu povo, de forma física, emocional ou espiritual. Porque às vezes a pessoa até está aqui nos cultos, mas a cabeça e o coração dela está lá em outro lugar. E todo mundo já passou por isso na vida, né? Na vida cristã, conforme a gente passa pelos vales. A gente sabe o que é estar na igreja só de corpo, mas a cabeça está lá onde a gente acha que Deus não está. Mas não há como fugir da presença do Senhor. Ele está em todos os lugares. Eu devo considerar isso em cada pensamento, atitude, reação e disposição. E aqui eu fiz uma reflexão. Deus está até mesmo no inferno. Não há 1 centímetro da criação em que ele não tenha domínio e em que não esteja a sua presença. O inferno não é a ausência de Deus. Tem muita gente que acredita que o inferno é onde Deus não está. Este lugar não existe. Não existe um lugar em que Deus não esteja. O inferno não é a ausência de Deus. O inferno é a presença avassaladora de um Deus irado. Então, a gente não pode ter a ideia de que no inferno Deus não vai estar lá e quem domina sobre o inferno é o diabo. Isso não existe. Deus é Deus, inclusive, do inferno. Alguém mais colocou que Deus é onipresente? Na questão dos atributos? Ou gostaria de acrescentar algum comentário com aquilo que eu pus aqui? A gente vai ver também essa característica do Senhor no versículo 10. Eu coloquei o 4, mas também tem o 10, que fala assim:
com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Então, essa ideia de que a gente consegue fugir do Senhor, né? E aqui é muito forte aquele Salmo 139, que fala que eu posso subir à alvorada, então ir ao mais alto dos céus, posso descer ao mais profundo abismo. Aí tem aqueles outros salmos que falam que você pode fazer a sua cama na sepultura, lá o Senhor vai estar. Em seguida, eu vi esse atributo do Senhor no versículo 4, 5 e 7. Deus é onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso, todo poder pertence ao Senhor. Por causa disso, eu sei que eu não tenho controle sobre a minha própria vida, sobre a natureza, a criação ou sobre a sorte. Deus controla a minha reação. Deus controla as tempestades, os ventos e as vidas. Eu posso buscar por estratégias para controlar as situações à minha volta, mas apenas o Senhor pode livrar a minha vida e me apontar o caminho certo. Quando desobedeço, não é o remorso que vai me ajudar. Como, por exemplo, eles jogavam cargas do navio no mar. Mas sim o arrependimento e o clamor a Deus por misericórdia. O que eu quis dizer com essa questão das cargas? Aqui foi uma licença poética. Eles estavam ali tentando apaziguar um Deus irado, jogando carga de navio no mar. Não ia adiantar nada. E muitas vezes a gente lida com o nosso pecado dessa forma, como se a gente tivesse o poder de resolver uma situação que deu errado, por causa dos nossos erros. Então, você faz o que você não devia, ou deixa de fazer o que você devia, as coisas dão errado, e em vez da sua primeira reação ser o arrependimento e um coração contristado, você tenta jogar a carga do navio. Resolver deu errado, então deixa eu resolver essa situação com as minhas próprias forças. Isso não dá certo. A gente não tem poder algum. Se o Senhor tem todo, a gente não tem nada. Por isso, a gente é totalmente dependente dele para tudo. Isso não quer dizer que o Senhor não usa as nossas atitudes para fazer a vontade dele. Não quer dizer isso. Porém, a gente tem que saber que mesmo quando a gente faz algo, é por causa da vontade de Deus. E aqui eu coloquei a referência de Salmo 51, 17, que diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Alguém mais colocou que Deus é onipotente? Uhum. É, a mesma ideia, né? Quer acrescentar algum comentário? Um pouco mais claro usar o onipresente, que eu não conheço os planos de Deus para a minha vida. Porque ali Jonas, quando ele fugiu, né, ele achava que podia ter algum controle e que aquela atitude pudesse ser a que ia ajudá-lo, né? Então, eu acho que separar essa parte dos planos de Deus para a minha vida com o onipresente ficaria melhor. Uhum. Eu acho que faz diferença mesmo separar esses dois atributos. Especialmente porque a gente tem tantas referências de outros versos que fala sobre a presença de Deus em vários lugares diferentes, né? E eu acho que isso, de certa forma, vai aparecer também nos próximos versículos dos próximos capítulos. E quantas outras histórias a gente tem, né? De pessoas que tentaram fugir da presença de Deus e Deus deixou, e outras que Deus não deixou, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente também. Próximo aqui. Eu coloquei essa característica em respeito a Deus. Deus é um Pai perfeito. No versículo 4, 5 e 6. Aqui eu vou ler de novo os 3 versículos. O Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se.
arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Para mim, fica muito claro aqui nessa tempestade que o Senhor manda que ele está disciplinando a Jó. É uma disciplina de Deus. Atinge os marinheiros, e aqui a gente percebe como os nossos pecados não trazem consequências só para nós, mas também para as pessoas à nossa volta, mas que aquela situação é específica para Jonas. Eu falei Jó? Eu fiquei com a impressão que eu falei Jó, eu estou querendo dizer Jonas. Por quê? A gente depois vai ler ali Hebreus 12. Se Jonas fosse uma pessoa X que estivesse afirmando pertencer ao Senhor, mas não pertencesse, ele ia ser entregue por Deus para o que quer que fosse. Quer fugir, foge, tanto faz. Mas não, ele pertencia ao Senhor e Deus tinha um propósito ali para o que ele queria fazer com Jonas. Então, ele não entrega Jonas aos seus pecados. A gente lê em Hebreus 12. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Naquela época ele podia escrever isso. Hoje em dia tem muitos filhos que o pai não corrige. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha o valor que Deus coloca na questão da disciplina. Aqui tem aplicação para até amanhã, né? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, ou seja, pai e mãe que nos criaram, ou biológicos, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, o Pai do céu, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus não nos corrige por raiva. Deus não nos corrige por vingança, por orgulho, porque a gente está fazendo ele passar vergonha. Ele nos corrige para que nós sejamos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nossa, ficou esquisito, mas enfim. Então, aqui, com essa referência de Hebreus, que não está nos comentários, inclusive, que eu achei por causa do estudo, a gente percebe que aquilo que Deus está fazendo com Jonas é uma disciplina de pai. E eu coloquei que ele é um pai perfeito, porque ele não disciplina por vingança, por retribuição, ele disciplina com graça e misericórdia. Se eu sou disciplinada, é sinal de que eu sou filha de Deus. Se eu sou entregue aos meus pecados, é sinal de que não pertenço ao Senhor e eu sou bastarda, como diz no texto de Hebreus 12. Então, aqui a gente aprende, especialmente com esses 3 versículos, depois que Jonas tenta fugir da presença de Deus, que Jonas é tratado como filho de Deus pelo Senhor, que não deixa ele ser entregue aos seus pecados. A gente vai ler em Romanos que aqueles que não pertencem ao Senhor, Deus entrega aos pecados. Ele não faz isso com seus próprios filhos. Então, a gente pode aprender isso também com esses versículos do capítulo 1. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Eu coloquei Deus é um pai perfeito, porque foi a expressão que eu achei. Mas se vocês quiserem, dava para pôr, por exemplo, Deus repreende a quem ama, Deus repreende seus filhos. Aqui a gente poderia, não tem um nome, tipo, Deus é onipresente, não tem esse
misericordioso. É porque eu quis deixar claro a questão da filiação, sabe? De pertencer à família de Deus, dele ser um pai e, como figura de pai, aquele que disciplina. Continuando, aqui depois de Hebreus. O comentário do Matthew Henry, né? Depois, Jonas não foi entregue aos seus pecados, por mais que tenha se recusado a obedecer à ordem de Deus e as circunstâncias ao seu redor deixassem claro que o Senhor está virado com ele. Abre aspas. Esse vento foi enviado por causa de Jonas para levá-lo de volta a Deus e ao seu dever. Na verdade, é uma grande demonstração da misericórdia divina quando somos requeridos e trazidos de volta para casa ao nos desviarmos, mesmo que seja por meio de uma tempestade. E, em seguida, até os marinheiros ímpios sabiam disso e clamavam pela piedade divina para livrá-los daquela situação. Jonas estava absorto em sua desobediência e, ao contrário dos gentios, nem ao menos dava atenção à tempestade, deprimido e subjugado pelo peso do seu pecado. Assim como Deus usou mulas e anjos para falar aos seus servos, ele também pode usar até mesmo pessoas incrédulas para chamar os seus de volta para casa. Ou uma tempestade. Ele não depende da nossa prontidão para nos repreender, mas nos busca em meio ao sono e nos porões da nossa alma rebelde. Não interessa que Jonas estava dormindo. Deus não precisava que Jonas estivesse acordado para mandar aquela tempestade. E isso faz muita diferença para nós, porque às vezes o estado da nossa alma é tão para lá de Bagdá, como diz, que a gente tem a impressão de que Deus nos abandonou. Mas a gente não percebe que ele pode estar usando, inclusive, a voz de marinheiros ímpios para nos chamar de volta, para acordar e para orar. E isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim nesse trecho do 4 ao 11. E eu acho que, eu não sei se vocês se lembram, mas naquele primeiro estudo do contexto, eu falei que o livro de Jonas pode, inclusive, ser encarado como uma sátira. E fica muito forte isso aqui. Uma sátira é quando está tudo ao contrário. Então, a pessoa que deveria se comportar de uma forma se comporta totalmente diferente. Normalmente, as sátiras são colocadas em situações extremas. E aqui acontece isso. O profeta de Deus é aquele que está se comportando como um gentil. E os marinheiros, a gente não tem, inclusive, aquela expressão, xingando que nem um marinheiro? Porque o marinheiro tem essa fama de ser uma pessoa devassa. Eles estavam mais tementes a Deus do que o seu próprio profeta. E é algo que fica muito evidente do 4 ao 11. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Em seguida, eu coloquei que, pelo versículo 8, que diz assim: por isso lhe perguntaram para Jonas, depois que a sorte cai nele: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E daí, se a gente voltar lá nas referências cruzadas, a gente vai ver todas as situações aqui das referências cruzadas estão com a expressão sobre a verdade. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Josué 7,19. E depois, Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco do mel com a ponta da minha vara, estou pronto para morrer. 1 Samuel 14:43. São todas situações em que a verdade é cobrada. E Deus é um Deus, não só um Deus da verdade, como ele é a verdade, como Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Deus é a verdade, eu enxergo que a minha natureza é mentirosa e enganadora. Sem Deus e cobertos de pecado, nós agimos como o príncipe deste mundo, o diabo, que é o pai da mentira. Aqui eu coloquei aquela situação que Jesus vira para os fariseus e fala: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jonas, ele não estava mentindo na situação em que ele estava ali. Mas, em determinado momento, foi-lhe cobrada toda a verdade. E se ele mentisse naquele momento, não sei se teria lugar de arrependimento para ele depois. O Senhor não tolera a falsidade. Diz assim em Provérbios 6, estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Por que eu vi o atributo da verdade nesse texto, especialmente no versículo 8? Especialmente por causa das referências cruzadas. Porque parece que eles colocam Jonas contra a parede. Você não falou nada, agora você vai falar tudo. E aí, como servos de Deus, a gente precisa ser gente que fala sim, sim e não, não. A verdade. O Senhor revela a sua verdade, inclusive por meio de sorteios, que foi o que fez com que eles fizessem todas aquelas perguntas, aquele interrogatório para Jonas. Ele arranca a verdade dos seus filhos. Se somos filhos de Deus, nossa palavra deve ser verdadeira e digna de confiança. Como a gente lê em Mateus, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Aqui, irmãs, é uma consequência do pecado. Eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso também. Se Jonas não tivesse feito o que ele fez, ele não teria sido colocado nessa situação de vergonha. Porque ele estava trazendo aquela situação para aqueles marinheiros, e aí ele é colocado contra a parede, e porque ele é filho de Deus, eles temem e fazem todas aquelas perguntas. Então, assim, quando a gente peca, a gente erra por ação ou por omissão, e a gente é colocado contra a parede, que na nossa boca seja encontrada a verdade, por maior vergonha que isso possa trazer para nós. Vergonha por causa da nossa ação, não por causa de quem a gente pertence. Entendem o que eu quero dizer? É igual a criança quando faz uma coisa que não deveria e é pega no flagra, e ela mente porque ela está com vergonha. A gente não pode agir assim diante de Deus. A gente tem que ser povo de sim, sim e não, não. E aí, para fechar, visão de Deus, com versículo 9. Aí a gente tem a questão do Deus Criador, Deus dos céus, que fez o mar e a terra, que é a afirmação categórica, né? Se Deus é Criador, então eu sou criatura. O Senhor é Criador de tudo e de todos. Cada detalhe do meu corpo e de quem eu sou foi cuidadosamente pensado por Ele. Assim como Ele é o Senhor sobre os elementos da natureza, do maior ao menor, do mais poderoso ao mais suave, Ele também é o Senhor sobre todos, sobre todos os aspectos da minha vida e pessoa. Por isso, devo render-lhe todo louvor e temor. Se a gente pensa em Deus como Criador, quem nos criou foi Ele, certo? Ele não erra. E especialmente, aqui foi algo que não tem muito a ver com a história de Jonas, mas que para mim, eu acho que especialmente por causa da fase que eu estou vivendo, fica aquela questão, e também como mulher, que a gente às vezes acha que Deus errou com certos aspectos nossos. Da nossa personalidade. Peraí. Do nosso corpo, da nossa personalidade. E essa semana foi muito interessante porque eu tive uma situação que eu fiquei pensando assim, 2 coisas, né? Eu fiquei pensando sobre a impressão digital, que é aquilo que nos demonstra como nós somos únicos. E como muitas vezes a gente despreza a outra pessoa exatamente pela característica que a torna única. Tudo aquilo que é diferente de nós, a gente acha esquisito
e a gente julga de uma forma ruim, de uma forma pejorativa. E às vezes foi exatamente aquela característica que Deus separou para aquela pessoa para fazer dela criatura única. Então, assim, aqui ficou algo que não faz muito a ver, não tem muito a ver com o texto de Jonas, mas que me chamou a atenção como atributo do Deus Criador, que eu não posso, então, também desprezar nenhuma das suas criaturas. Especialmente quando ele dá a elas uma característica que não tem nada a ver comigo, que não é comum a mim, mas e que por causa disso eu posso julgá-la e maltratá-la, mas às vezes aquela é a característica especial que Deus concedeu àquela pessoa para realizar determinada obra. E eu estou falando aqui sobre personalidade, não estou falando de caráter, é diferente. Por exemplo, quem tem rede social e usa muito rede social, a gente tem no Instagram, aqueles videozinhos ou fotos que ficam só 24 horas e somem. E por causa disso, a gente vê o cotidiano das pessoas de uma forma que a gente não via antes. A gente vê como elas vivem, o que elas gostam de fazer e tal. Quantas e quantas vezes eu me peguei julgando alguém porque vive ou, sei lá, gosta de coisas que eu não gosto. A pessoa tem toda a liberdade. Deus fez ela com certas características que fazem com que ela goste de certas coisas, que ela seja de certa forma, que ela tenha uma aparência, que ela não tenha outras coisas. E para nós, às vezes, especialmente nesse contexto de vida religiosa, que todo mundo vive meio parecido, a gente estranha o que é diferente. A gente estranha aquilo que eu não vejo em mim, no outro. E a gente não pode fazer isso. Porque Deus é um Deus que criou a centopeia e criou eu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As duas são lindas e cumprem o seu propósito. Então, aqui também é um chamado para que a gente reverencie a Deus como Criador de todas as coisas, inclusive aquelas que são diferentes, que a gente não entende, que a gente não conhece. Eu acho que aqui fica, de novo, aquela ideia que eu falei em outra aplicação sobre como o mundo é grande e a gente é pequenininho. E Deus, e como Deus trabalha, excede muito o nosso bairro, a nossa experiência e todas essas questões, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui na questão do Deus Criador? Pega só o microfone ali. Eu estava pensando sobre um atributo, aí você falou Deus Criador, e eu acho que eu vou falar. Deus é imutável. Eu pensei nisso. Como Criador, ele é imutável, né? Nós somos criaturas, estamos crescendo em santificação e tal. E eu pensei nisso, também uma coisa que eu estava pensando durante a semana, que Jonas, a gente não vê isso diretamente, talvez, no texto, mas, por exemplo, quando o Jonas ele vai orar, ele está recorrendo às promessas de Deus nas orações. Sim. E isso mostra que ele sabia que Deus era imutável e que ele não iria deixar de ser quem ele era. Spoiler do próximo encontro. E isso é uma coisa que acho que se a gente pensar também no dia a dia, com todas as questões que acontecem na nossa vida, pensar nesse atributo de Deus, que ele é imutável, a gente vai se agarrar às promessas dele. As promessas dele não vão deixar de ser aquilo. As promessas dele irão se cumprir como ele falou. Sim, amém por isso. Acho que esse atributo da imutabilidade de Deus vai ficar mais evidente na oração de Jonas, no capítulo 2. E é muito verdade. Então, é isso. Eu coloquei, então, essas características. Deus Criador, Deus é a verdade, Deus é um Pai perfeito, Deus é onipotente e Deus é onipresente. Alguém colocou algum outro atributo que eu não coloquei? Não? Então, vou fazer confissões. Eu gostaria de ter ido por esse caminho, mas eu fui o tempo todo só pela soberania de Deus. E pelo arrependimento, e o quanto a vontade de Deus se faz clara quando somos dele. Eu fui por este caminho. Eu acho que esse caminho é porque você conhece o livro inteiro. Quando a gente se concentra no versículo 4 a 11, esse é o esforço que a gente tem que fazer.
Lembra, você estava no encontro passado? Estava. No passado, Você lembra, sim. você lembra que no encontro passado a Paola estava falando e eu tinha colocado um atributo. Daí ela fez um comentário, eu não lembro qual era. Aí ela fez um comentário, eu falei, não está aqui nesse trecho. Eu só coloquei isso aqui porque eu sei o contexto inteiro de Jonas. E voltei atrás. Então, Deus é soberano. A gente vê isso, por exemplo, no Deus Criador. Isso está aqui no texto. Pela criação, pela onipresença, pela onipotência sobre os elementos da natureza e as sortes e tudo mais. Mas talvez a gente consiga quebrar mais com esses que eu coloquei. E também a gente tentar, quando estiver fazendo esse tipo de estudo, se ater aos versos. Se eu só tiver o que eu tenho até agora, que é do 1 ao 11, especialmente do 4 ao 11, o que eu infiro do texto que me fala sobre Deus? Então, talvez porque isso ficou muito claro para mim pelo erro que eu cometi na lição anterior. Beleza? Sim, claro. Eu só levantei isso até por considerar muito relevante o que você colocou e pela gratidão de estar aprendendo. Sim. Desta não forma, é que está errado, entendeu? mas Muito é bacana. um refinar. Tipo, tudo isso está aqui no texto, mas eu preciso de todo o livro de Jonas para chegar a todas essas conclusões. Quando a gente está só no 4 ao 11, o que a gente consegue enxergar? É um exercício de disciplina, porque a história de Jonas é muito conhecida. E aí a gente acaba pulando os passos, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente. Bom, pode falar. Não, é que assim, só a questão que eu também, no 4, no capítulo 4, eu também enxerguei a soberania também. Sim. No 4 e no 9. Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Sim. E aqui no 4, né? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Para mim, demonstrou soberania. Gente, é muito legal isso, porque assim, Deus não é uma cômoda cheia de gavetas. Deus é algo, um espírito só. Ele não pode ser subdividido em categorias. A gente fala que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é onipresente, onipotente, etc. Deus não está com várias pastas dividindo os atributos dele. Todos os atributos dele conversam entre si. Então, conforme a gente vai achando ele fisga o outro. A soberania de Deus nunca pode ser separada da sua onipotência. Nunca pode ser separada da sua onipresença. Tudo isso faz parte da coisa única que é Deus. Então, a gente sempre vai... E tem alguns que falam muito próximos uns dos outros. Por exemplo, é impossível pensar na onipotência de Deus e não pensar na sua soberania. Como que um Deus que tem todo o poder, que é todo poderoso, não é soberano? Não tem como. Ou, por exemplo, na santidade de Deus e na sua justiça. Um Deus que é totalmente santo, 3 vezes santo, é um Deus totalmente justo, que exerce a sua justiça de forma santa. Então, cada um dos atributos de Deus conversa muito bem uns com os outros, né? É muito bom isso. Se você não enxerga a soberania de Deus onde você está enxergando a sua onipotência, então tem alguma coisa que está descalibrada. E a gente não pode ter essa impressão de que Deus é uma gaveta atrás da outra. São várias, é uma coisa só e a gente organiza com nomes diferentes. Eu acho que também eu devo ter ido na linha do todo, mas eu tinha pensado acho que no 7, que Deus sempre vai cumprir o plano dele. Essa é a visão de Deus. E de que ele não depende de mim, mas ele pode me usar. Como a minha visão e a reação, que ainda que eu desobedeça ao Senhor, ele vai cumprir o seu plano independente de mim, que foi quando ele encontrou ali Jonas no meio dos marinheiros, né? Ele foi descoberto.
E aí, a referência que eu coloquei foi: bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, que está em Jó. Mas que também leva aí ao todo. Sim, perfeito. Ótimo. Mais alguém? Fechou? Vai falar? Também achei interessante notar que um atributo seria, né, que Deus é o único Deus verdadeiro, né? Porque a gente vê vários deuses ali sendo citados no texto, né? Os marinheiros recorrem a diferentes deuses e no final eles mesmos passam a temer o único Deus verdadeiro. Então, isso mostra para nós que não a idolatria, né, que era tão comum ali, foi deixada bem claro assim que era um pecado, né, comum a todos e que só existe um único Deus verdadeiro também, né? Inclusive, no comentário do Matthew Henry, ele vai falar que quando o mestre do barco fala para Jonas, clame ao seu Deus, ele está se referindo a um único Deus. E a impressão que dá é que os deuses que eles estavam clamando antes eram como se fossem mediadores entre eles e o Deus Supremo. O Matthew Henry fala isso no comentário dele. E aí, quando fala do Deus de Jonas, fala que eles temeram. É porque mais para frente eles vão explorar mais. Eu quis deixar essa parte mais para os versículos que ele vai falar para ser jogado no mar e tal. Mas no comentário do Matthew Henry, ele fala isso. Como se os deuses que eles estavam clamando antes fossem meio como santos, intermediadores entre o Deus Supremo. Aí tinha aqueles deuses lá, e aí Jonas fala: não, eu sirvo o Deus, né, o único Deus verdadeiro. E também esse que Deus é o único Deus verdadeiro, eu lembrei dessa passagem que a gente lê em Deuteronômio 6, que fala: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus verdadeiro, que a gente pode trazer para cá, que é o Deus que é a verdade. Então, também a gente tem essa possibilidade de entrelaçar as duas coisas. Se Deus é um Deus que é a verdade, então, obviamente, ele é o único Deus verdadeiro. Todos os outros são deuses falsos. Gente, então é isso que eu separei para nós. Na próxima reunião, a gente vai fazer, então, do versículo 12 ao 17, que é toda a construção até que Jonas vai ao peixe, e aí a gente vai voltar no capítulo 2 em fevereiro. Provavelmente em fevereiro. Então, no próximo encontro, a gente fecha o capítulo 1, e aí a gente volta em fevereiro. Eu vou fazer uma oração, mas antes eu queria perguntar, a gente agora tem pouco tempo, perguntar rapidamente se vocês querem compartilhar algum pedido de oração, e aí eu fecho com uma oração. Gisele, deixa eu olhar aqui. Sim, ela já tinha pedido algum tempo atrás, né? Talvez seja isso. Então, vamos orar pela Gisele, continuar orando pela Raquel e pela Jaqueline. Como ele chama mesmo? Como? Wellison. Tá. Trabalho da Jeane. Mais alguém? Então eu vou orar, gente. E vocês, se tiverem algum pedido que não quiserem compartilhar, clamem ao Senhor também pelas coisas que estão no coração de vocês. Senhor, eu te agradeço por esse tempo que nós tivemos. Obrigada pela tua palavra que é tão rica, Senhor. Nos ajuda a não desprezá-la durante a nossa semana. Que nós possamos tratar o tempo com a tua palavra e em oração ao Senhor como o tempo mais precioso do nosso dia, Senhor. Perdoa a nossa negligência, porque tantas vezes todas as outras coisas recebem preferência, Senhor, e a gente deixa para o Senhor apenas as migalhas. Obrigada porque o Senhor não nos trata segundo a nossa fidelidade, mas o Senhor é fiel a si mesmo. Obrigada, Senhor, porque
O Senhor nos trata como filhos, não nos trata por vingança, por retribuição, mas o Senhor nos trata de uma forma que, mesmo na nossa disciplina, a gente pode encontrar alegria, porque a gente está cada vez se tornando mais participante da Tua santidade, Deus. Pedimos que as verdades que nós lemos hoje, estudamos, possam fazer morada no nosso coração, que nós possamos ser levadas ao arrependimento, à confissão de pecados umas às outras, à transformação de vida, Senhor, e que possamos viver confiantes na Tua graça, Senhor, e não na nossa capacidade de fazer as coisas, na nossa performance, Deus, porque o Senhor não está buscando por pessoas que têm todas as estrelinhas no currículo. Pelo contrário, Deus, o Senhor escolhe aqueles que são mais baixos, Deus, para fazerem parte da Tua família. E nós te agradecemos por essa misericórdia, por essa graça do Senhor em relação a nós. Pedimos nesse momento, Deus, pela Jaque, pela Raquel, que o Senhor esteja trazendo a Tua consolação sobre elas, como nós já oramos no começo. Pedimos também pela saúde da Gisele, que o Senhor a sustente, que o Senhor use, Deus, as circunstâncias que ela tem passado para aproximá-la ainda mais do Senhor, para fazê-la amá-lo ainda mais, conhecê-lo ainda mais. Pedimos também pelo sobrinho da Sara, que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Não sei se ele é convertido, mas que o Senhor use esse momento de dor e angústia para que ele perceba a brevidade da sua vida, a fragilidade da sua vida e se torne a Ti, Deus, se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor. Se ele já pertencer a Ti, nós pedimos que o Senhor fortaleça a sua fé. Ajuda também a sua mãe a estar apoiando o filho da melhor forma como ela puder, Deus. Pedimos também pelo trabalho da Giane, que o Senhor esteja dando a ela, Senhor, a mansidão de uma pomba e a astúcia de uma serpente, Deus, para lidar com os desafios que ela está passando, que ela possa dar um bom testemunho, que ela possa descansar na Tua soberania, do Senhor que é Criador de tudo, Deus dos céus, que fez o mar e a terra, e está cuidando também da vida dela nesses desafios, Senhor. Cuida do coração dela, da mente dela, e que o Senhor esteja capacitando ela para enfrentar essas situações. Abençoa o resto da nossa comunhão e também o resto do nosso fim de semana, amanhã no culto que prestaremos ao Senhor de manhã e à tarde e à noite, em nome de Jesus. Amém.